Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Alisson, professor de Geografia, e na aula de hoje nós faremos a correção de questões. Então, essas questões, elas estão relacionadas às aulas anteriores, então vocês podem olhar ali no canal, que nós temos algumas aulas anteriores que falam sobre determinados temas aqui de Geografia, que são temas que nós vamos que nós faremos a correção de questões hoje. Ok? Então, quem não assistiu às aulas anteriores, pode voltar ali nos vídeos para assistir alguma aula que tenha perdido. Então, o primeiro assunto que nós vimos foi sobre os movimentos da Terra e estações do ano. Então, separei aqui algumas questões específicas sobre esses assuntos. Algumas de marcar uma alternativa, outras de fazer a somatória. Esse exemplo aqui é de fazer a somatória. Então, sobre os movimentos da Terra, assinale o que for correto. Então, quem quiser pode pausar o vídeo agora, tentar fazer, e depois a gente vai conferir as respostas, porque eu já vou mostrando elas e vou comentando um pouquinho, ok? Então, sobre os movimentos da Terra, assinale o que for correto. Aqui é para marcar mais de uma alternativa, se tiver mais de uma alternativa, e depois fazer a somatória. Então, nesse caso aqui, a 1 está correta. A rotação da Terra acontece em aproximadamente 24 horas, ok? E é responsável pelos dias e as noites. Então, a Terra faz o movimento de rotação, e nós temos a passagem dos dias e das noites. A 2 está errada. A inclinação do eixo terrestre não tem influência sobre a distribuição da insolação. Tem sim, né? Tem a ver com as estações do ano. 4. A translação da Terra ocorre em uma órbita elíptica e tem duração aproximada de 365 dias. Ou seja, então a Terra, a translação que ela faz em torno do Sol, não é um movimento circular perfeito, é uma órbita elíptica, sim, e dura aproximadamente ali, né, os 365 dias e 6 horas. A 8 está correta também. Durante os equinócios, os dois hemisférios recebem quantidades iguais de luz solar. Também falamos em uma das aulas aí sobre os solstícios e sobre os equinócios. Próxima. O afélio é o ponto de órbita terrestre mais próximo do Sol. Na verdade, é o ponto mais distante, que tem a ver com a ordem elíptica. Então, nós temos um ponto que a Terra está mais próxima do Sol e outro que a Terra está mais distante do Sol. Então, o afélio é o ponto mais distante do Sol, enquanto o periélio seria o ponto mais próximo do Sol. Então, nesse caso aqui, são só essas questões que estão corretas, a somatória seria 13, tá? Então, ó, 1 mais 4 mais 8, você tem ali a somatória. Então, existem algumas provas, alguns vestibulares, que eles vão pedir para você colocar a somatória das questões. Próximo. Então, agora aqui nós temos 3 alternativas e você vai marcar apenas uma correta. Então, mais parecido com o Enem. Também, movimentos da Terra e estações do ano. Durante o ano, a variação de quantidade de luz solar em diferentes pontos da Terra é explicada por os fatores que vão explicar, então, a ocorrência das estações do ano, por exemplo, que é a inclinação do eixo terrestre e o movimento de translação. Então, se a Terra não fizesse o movimento de translação ou não tivesse essa inclinação do eixo terrestre, a gente não teria a variação das estações do ano. Tá? Se a Terra não tivesse essa inclinação, não teríamos aí essa desigualdade na distribuição de insolação solar, que em certos momentos pega mais no hemisfério norte, e em outros momentos mais no hemisfério sul, e em outros momentos é bem distribuída, que seriam os equinócios. Então, as outras aqui pode eliminar. Não tem a ver com relevo, não tem a ver com a distância entre o Sol e a Lua, não tem a ver com atividade tectônica e não tem a ver com efeitos da gravidade lunar sobre o Sol. Então, as estações do ano são explicadas pela variação do eixo terrestre e o movimento de translação. Ainda sobre movimentos da Terra e estações do ano, também, para marcar só uma questão, só qual estiver correta. Alternativas. Vamos lá. Então, aqui a resposta é a letra D. Vamos começar pelas erradas. A. A rotação da Terra define as estações do ano? Não. A translação e a inclinação. A translação da Terra em torno do Sol ocorre em um eixo perpendicular? Não também. Não é isso que está perguntando. Os solstícios ocorrem quando há maior equilíbrio na distribuição da luz solar entre os hemisférios? Não. Não tem a ver com equilíbrio. Equilíbrio tem a ver com equinócio. O solstício é quando um hemisfério está recebendo maior quantidade de distribuição de luz do que outro. Aí tem o solstício de inverno e o solstício de verão. E a D, que está certa, os equinócios marcam momentos em que dois hemisférios recebem luz solar igualmente, ou seja, quanto a maior quantidade
de luz solar está atingindo sobre a linha do Equador. Então, acaba ficando bem distribuído. Nós temos 2 momentos de equinócios que marcam o início da primavera e o início do outono. Então, eles vão acontecer em março e em setembro. Beleza? Partimos, então, agora para o próximo assunto que nós vimos, que foi fusos horários. Então, quem quiser voltar também, tem lá uma aula só sobre os fusos horários. Novamente, uma questão de somatória. Então, pode ser uma correta, pode ser mais de uma correta, ou pode ser todas corretas. Tá? Então, pode acontecer também de estarem todas corretas, ou de estar apenas uma alternativa correta. Então, nesse caso aqui, nós temos 3 alternativas corretas. A número 1, o sistema de fusos horários divide a Terra em 24 zonas de 15 graus de latitude cada. Então, pega, sei lá, os 360 graus da Terra, que é para você dar um giro ao redor do planeta, nós passamos 360 graus. Dividimos pelas 24 horas que tem o dia, chegamos ao resultado de 15. Então, a cada 15 graus de latitude, nós temos uma faixa que corresponde a 1 hora. Isso é um fuso horário. Essa faixa aí de 15 graus corresponde a um fuso horário. Então, para um lado as horas vão adiantar, para o outro lado as horas irão diminuir. Alternativa 2, está errada. A cada 15 graus para leste, o relógio deve ser atrasado em 1 hora. Que é o contrário, né? Para leste as horas irão ser adiantadas, para oeste as horas serão atrasadas. Por quê? Porque o meridiano de Greenwich é a referência internacional para a contagem das horas. Então, a partir do meridiano para leste, as horas serão adiantadas, para oeste, as horas serão atrasadas. É o meridiano que vai dividir lá, que vai ser a nossa referência para o fuso horário. Próxima. O Brasil possui apenas um fuso horário ao longo de todo o território. Errado. O Brasil possui 4 fusos horários, se a gente for contar, né, o fuso horário das ilhas, como Fernando de Noronha. Então, possuímos 4 fusos horários e, como horário oficial, nós temos o horário de Brasília. E a última, quando é meio-dia no fuso horário de Greenwich, é 9 horas da manhã em um fuso horário 3 horas a oeste, que inclusive é o fuso horário do horário oficial de Brasília. Então, Brasília está a menos 3 horas do horário de Greenwich. Exceto quando tem horário de verão, assim, que é outro contexto, mas, de maneira geral, nós estamos no horário de Brasília, está a menos 3 horas de Greenwich. Então, aqui são 3 alternativas corretas, somatória 21. 1 mais 4 mais 16. Próxima questão, ainda sobre os fusos horários. Vamos ver. Em um país com grandes dimensões territoriais, como o Brasil, é comum que existam diferentes fusos horários. Isso ocorre principalmente devido. Então, por que no Brasil tem mais de um fuso horário, por exemplo? Pela variação climática entre as regiões, pela distância em relação ao Equador, pela diversidade cultural e populacional, pela extensão longitudinal do território ou pela influência dos trópicos. Aqui, né, a extensão longitudinal do território. Então, o território de leste para oeste ou de oeste para leste é muito grande, assim como outros países, Estados Unidos, Canadá, Rússia. Então, vão ter mais de um fuso horário, tá? Então, é um país que é muito largo para as direções leste e oeste, no Brasil que passa aí de 4.000 quilômetros de distância de leste a oeste. Então, vamos para a próxima. Ainda sobre os fusos horários, assinale a alternativa correta. A. Horário mundial é padronizado a partir do meridiano de Greenwich. B. A Terra possui 12 fusos horários com 30 graus de longitude cada. Ao se deslocar para o oeste, adianta seu relógio. Ou o Brasil não adota mais a divisão de fusos horários. A número 1. Então, é o horário padronizado do meridiano. A B está errada porque são 24 fusos horários de 15 graus de longitude. A C está errada porque para o oeste a gente atrasa seu relógio. E a D está errada porque o Brasil adota, sim, a divisão de fusos horários, né? Todos os países ali acabam adotando isso. Próximo assunto, coordenadas geográficas. Então, tem uma aula também sobre coordenadas geográficas. Quem perdeu pode voltar lá e assistir a aula. As aulas têm sempre entre 20 e 30 minutos. Aqui para fazer a somatória novamente.
Então, vamos lá. Alternativas. 1. As coordenadas geográficas são formadas por latitude e longitude. 2. A latitude é medida a partir da linha do Equador. 4. A longitude é sempre medida a partir dos polos. 8. A longitude varia de 0 a 180 graus para leste e oeste. Ou a 16, a latitude varia de 0 a 90 graus norte ou sul. Então, nesse caso aqui, só o número 4 que está errado. Então, sim, a coordenada geográfica é formada pela latitude e a longitude. A latitude é medida a partir da linha do Equador, a longitude a partir do meridiano de Greenwich. A longitude pode ser de 0 a 180 para leste e para oeste. E a latitude, que parte do Equador, vai até 90 graus ao norte ou até 90 graus ao sul. Então, nesse caso aqui, só a alternativa 4 que está errada. Ainda sobre as coordenadas geográficas. Um navio está posicionado nas coordenadas 0 grau de latitude e 0 grau de longitude. Isso indica que ele está localizado no Círculo Polar Ártico, no Polo Norte, no meridiano de Greenwich, na altura da linha do Equador, no Trópico de Câncer, no Hemisfério Sul e a leste de Greenwich. Ele está em cima do meridiano, em cima da linha do Equador. Então, que é uma região do Oceano Atlântico, próximo à costa da África. Então, se o navio estiver passando por ali, marcar 0 grau de latitude e 0 grau de longitude, ele está passando onde as duas linhas se cruzam, onde as duas linhas principais se cruzam, onde a linha do Equador cruza com o meridiano de Greenwich. Então, ali nós não temos nem 1 grau de latitude, nem 1 grau de longitude. Ele está passando exatamente onde as duas linhas se cruzam. Ainda sobre as coordenadas geográficas, mais uma questão, então, sobre as coordenadas geográficas. Para marcar só uma correta. A longitude é medida em relação à linha do Equador. Próxima. A latitude determina a posição leste-oeste no globo. Próxima. As linhas de longitude são paralelas à linha do Equador. E a última, a latitude é a distância em graus de um ponto até a linha do Equador. Nesse caso aqui, a letra D que está correta. A letra A está errada. A longitude é medida em relação à linha do Equador. Não. A longitude é medida em relação ao meridiano de Greenwich. B. A latitude determina a posição leste ou oeste no globo. Não. A latitude determina norte ou sul. C. As linhas de longitude são paralelas à linha do Equador. Não. As linhas de longitude são paralelas ao meridiano de Greenwich. Ok? E a última, sim. Então, o que é a latitude? A distância em graus de um ponto a partir da linha do Equador ou até a linha do Equador. E varia de 0 a 90 para o norte ou de 0 a 90 para o sul. E as longitudes são medidas a partir do meridiano de Greenwich, de 0 a 180 para leste ou de 0 a 180 para oeste, que daí seria meia volta na Terra de cada lado, para leste ou para o oeste. Próxima questão, projeções cartográficas. Tem uma aula sobre projeções cartográficas lá, então vocês podem dar uma olhada também. E essa daqui é mais uma questão com alternativas para a gente fazer a somatória no final. Tá? Então, pode ser uma correta, pode ser mais de uma correta, ou até pode ser todas as alternativas corretas. Então, vamos lá. A projeção de Mercator é cônica e favorece a representação de regiões próximas ao Equador. Próxima, a projeção de Peters valoriza proporcionalmente a proporcionalidade entre áreas, sendo considerada uma projeção equitativa. Próxima, 4. Toda projeção cartográfica consegue representar fielmente forma, área e distância. A 8. As projeções cônicas são mais utilizadas em regiões de latitudes médias. E, por último, as projeções azimutais preservam as formas dos continentes. Quais que estão corretas? Corretas apenas a 2 e a 8. Então, a número 1 está errada porque a projeção de Mercator não é cônica, ela é cilíndrica. A 2 está certa, sim, que é aquela projeção de Peters que tenta deixar mais proporcional as áreas, mas ela acaba distorcendo ali um pouco do formato dos continentes, que acabam ficando mais espremidos ou mais esticados, digamos assim. A 4, as projeções, não existe uma projeção que consegue representar de
forma fiel à área, à forma, a distâncias. Toda projeção vai ter algum tipo de distorção, ok? A 8. Sim, as projeções cônicas são mais utilizadas em regiões e latitudes médias, para áreas pequenas ali do globo, no máximo uma parte continental, alguns países, tá? Então não consegue representar o planeta todo. E as azimutais, aquelas que são mais utilizadas ali para os polos, preservam as formas dos continentes. Não, elas preservam mais a parte do meio ali. Quando você vai saindo da região central, as formas vão sendo distorcidas também. Então, quem tiver ainda com dúvida sobre isso, pode voltar na aula sobre projeções cartográficas. Mais uma sobre projeções. A projeção de Mercator, elaborada no século XVI, é frequentemente criticada por distorcer áreas territoriais. Essa projeção representa fielmente as áreas dos continentes, foi criada para valorizar países do hemisfério sul, exagera áreas das regiões polares, utiliza um modelo cônico para representar o mundo ou não possui função prática na navegação. Então, nesse caso aqui, acaba exagerando nas regiões polares. Tá? Então, ela não é tão fiel às áreas dos continentes, alguns acabam ficando com as áreas muito grandes, principalmente quando a gente chega próximo do Polo Norte ou do Polo Sul. É criticada por valorizar países do hemisfério norte, especialmente a Europa, naquele período que foi feito. Exagera nas áreas das regiões polares, como já falei. Nós vimos o exemplo lá da Groenlândia, que aparece muito maior do que ela é na realidade. A D está errada, porque não utiliza modelo cônico e sim cilíndrico. E a letra E, ela foi muito utilizada na navegação. Então, como ela apresentava as linhas retas, ela era ideal, né, para aquele período das grandes navegações dos séculos XV e século XVI. Então, ela foi muito utilizada nesse período. E a letra C é a correta. Mais uma sobre projeções cartográficas. D, marcar a alternativa correta. A projeção de Peters distorce a forma dos continentes, mas mantém proporções de área. B, a projeção azimutal é ideal para representar a forma exata dos continentes. C, a projeção cônica não possui deformações cartográficas. Ou D, a projeção cilíndrica transversal é utilizada apenas na aviação. Nesse caso aqui é a letra A. A projeção de Peters distorce a forma dos continentes, mas tenta manter as áreas proporcionais, ou seja, para não ficar os polos muito grandes, exagerados, ele acaba espremendo um pouquinho os países ali próximo dos polos, e países próximos da linha do Equador são um pouco mais esticados, então fica uma forma um pouquinho estranha. A projeção azimutal, já falei que ela não preserva as formas dos continentes. A projeção cônica deforma, possui deformações como qualquer outra projeção, a não ser o globo terrestre em 3 dimensões. E a projeção cilíndrica transversal, utilizada apenas na aviação. Não, a projeção cilíndrica pode ser utilizada ali em outros contextos, como a navegação. Último assunto que nós vimos foi sobre a escala cartográfica. Tem uma aula sobre escala cartográfica, quem quiser pode assistir a aula, para depois voltar aqui para as questões. Então, vamos para as questões sobre as escalas cartográficas, para indicar uma alternativa, mais de uma, ou todas as alternativas, se for o caso. Alternativa 1. A escala é a relação entre as dimensões do mapa e as dimensões real da superfície representada. 2. Uma escala 1 para 100 mil representa um mapa em que 1 centímetro equivale a 100 mil centímetros no terreno real. 4. Quanto maior o denominador da escala, maior o nível de detalhe apresentado. 8. As escalas podem ser numéricas ou gráficas. E a última, a escala 1 para 25 mil representa mapa mais detalhado que a escala 1 para 250 mil. Nesse caso aqui, só a alternativa 4 que está errada. A 1, sim, a escala é a dimensão ali, a relação entre a dimensão real e a área representada no mapa. A 2, a escala 100 mil, sim, ali 1 para 100 mil. 1 centímetro equivale a 100 mil centímetros na realidade. A 4 está errada, então quanto maior o denominador da escala, menor o nível de detalhe. Então, quando o número é 1 para 1 milhão, 1 para 5 milhões, 1 para 100 milhões,
significa que foi uma área muito grande, diminuída muitas vezes e não vai ter tantos detalhes. Detalhes que eu estou falando são coisas pequenas, tipo ruas, bairros, praças. Então, nesse tipo de escala não vai aparecer essas coisas. Se eu fizer um mapa do Brasil, eu não vou conseguir representar praças de cidades, eu não vou conseguir representar ruas, não vou conseguir representar escolas, igrejas, assim por diante. A 8 está certa, as escalas podem ser numéricas ou escalas gráficas. E a 16 está certa também. Então, o mapa 1 para 25 mil vai apresentar mais detalhes, porque ele foi diminuído apenas 25 mil vezes do que o outro mapa, 1 para 250 mil, que foi uma área diminuída 250 mil vezes. Então, não vai, alguns detalhes vão acabar sumindo quando eu diminuo uma área muitas vezes. Eu pego uma área muito grande, diminuo muito. E a última, sobre a escala cartográfica também. Ainda quem tiver dúvida pode voltar na aula da escala cartográfica. Um mapa possui escala 1 para 500 mil, né? Significa, então, 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade. Aí a gente teria que fazer a conversão para metros ou para quilômetros. Isso significa que a unidade no mapa equivale a 500 mil unidades na realidade. B, o mapa representa uma área com muitos detalhes. C, a escala é adequada para representar pequenas e grandes regiões. D, não é possível medir distâncias com essa escala. E, a escala é gráfica e não numérica. Aqui é a letra A. Então, uma unidade no mapa, que é centímetros, né? Então, poderia aparecer centímetros aqui. Então, 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade. Aí teria que fazer a conversão lá para saber quantos quilômetros ou metros. O mapa apresenta uma área com muitos detalhes? Provavelmente não, porque a área foi diminuída 500 mil vezes, então não vai apresentar, assim, muitos detalhes. Tipo ruas, praças, não vai apresentar isso. C. A escala é adequada para representar pequenas e grandes regiões, ou é pequenas, ou é grandes, ou é médias. Então, né, vai ter que escolher aqui, tá? Uma acaba desmentindo a outra. Pequenas e grandes. É pequenas ou grandes. É uma das duas. D. Não é possível medir distâncias com essa escala? É possível, sim. Qualquer escala você pode medir distâncias, depois você faz a conversão para metros e quilômetros para ter aí uma distância mais palpável, para não ficar falando na casa de milhares e milhões de centímetros. E a última escala é gráfica e não numérica. Não, é numérica. Se fosse gráfica, seria uma reguinha graduada lá aparecendo na parte de baixo de um mapa, provavelmente. Ok? Então, pessoal, era isso. Então, na próxima aula, nós continuamos com mais um assunto. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima oportunidade.